Assista esse vídeo e vença de uma vez por todas a pornografia. Eu quero te ajudar e esse vídeo vai te ajudar. Assiste até o final, tá? Bora lá? 2007, eu tinha 13 anos e um amigo meu me mostrou uma coisa na internet que eu fiquei completamente impressionado e enojado ao mesmo tempo. Eu perguntei, o que é isso? Ele falou, pornô. Bom, sem saber direito o que era, não mostrei muito interesse, o tempo foi se passando, até que um ano depois apareceu um pop-up na internet enquanto eu mexia de uma página. Eu cliquei. Era uma página interessante, dopaminérgica, cheia de coisas. Era uma página duvidosa, mas ao mesmo tempo cheia de coisas que um adolescente de 14, 15 anos, que não tem o cérebro amadurecido e está buscando uma novidade, algo dopaminérgico, vai adorar e ficar super curioso. E quando eu vi, eu estava passando horas na frente do computador. Poucos meses depois, eu fui de uma criança inocente, num estado de presença, para um NPC completamente contaminado com pensamentos de luxúria sexual. E qualquer mulher, mínimo. Quantos de vocês estão escravizados por causa da pornografia? Esse vídeo é crucial na sua vida. Assiste até o fim. Minimamente estética que eu visse na rua, eu tinha pensamentos de luxúria. Eu vivia uma verdadeira prisão mental. Comecei a viver uma verdadeira prisão mental. Quantos de vocês vivem isso, que não consegue olhar para uma mulher sem sexualizar ela? Não é normal isso. Você não foi assim sempre. Volta na tua vida, na tua memória. Você não era assim. Isso aconteceu a partir de um momento. A pornografia entrou na minha vida desse jeito. Uma porta espiritual apareceu, não tinha nenhuma regulamentação, não tinha nada. E lá estava eu, com 15 anos, completamente viciado em pornografia. Eu lembro que nessa época eu passava tardes inteiras assistindo pornografia ou jogando videogame. E aí os anos foram se passando, eu cada vez mais recluso, cada vez mais com problemas familiares, cada vez tratando minha mãe pior, com problemas com mulheres. Não queria me relacionar com ninguém. Fui beijar pela primeira vez, com 16 anos, por uma pressão social também. Porque o pornô era muito mais dopaminérgico, era muito mais interessante, eu não precisava investir nada emocionalmente, estava ali à minha disposição. Até que com 17 anos, por causa de toda uma pressão social da escola, dos amigos, para namorar, para perder a virgindade, né, toda aquela pressão que o homem tem, eu comecei a me relacionar com uma menina, bem estética na época. Tinha várias, né, pessoas interessadas também nela. E a gente começou a se relacionar, namorar. E depois de um tempo, a gente foi se relacionar sexualmente pela primeira vez. E eu continuava assistindo pornografia. Até porque falavam que fazia bem, né? Falavam que era bom. E o meu cérebro, extremamente dopaminérgico, eu fui diagnosticado com TDAH e autismo, grau 1, recentemente, por neurologistas, por doutores em TDAH psiquiatras, não é modinho, realmente fui diagnosticado, fiz vários testes. E, bom, era inofensivo, eu não tinha noção do que estava acontecendo no meu cérebro. Até que a gente foi se relacionar sexualmente pela primeira vez, lá com 17, 18 anos, depois de alguns meses de namoro. E lá estava eu, com uma menina esteticamente perfeita na minha frente, que eu desejava muito. E eu fiquei tão ansioso e dopaminérgico. E o meu primeiro contato sexual, ao longo de meses, foi com uma tela de computador. De forma que quando tinha um ser humano ali na minha frente, né, minha namorada na época, meu primeiro namorado, eu não conseguia. Eu comecei a ter sentir excitado, mas eu não sabia muito bem o que fazer com aquilo. E eu assistia pornô, estava acostumado com o pornô, meu cérebro é o principal órgão sexual, tá? O meu cérebro estava acostumado com a pornografia. Então, eu não consegui me relacionar. Eu tive um problema de disfunção erétil, de origem, provavelmente, psicológica, ansiedade, mas não deixa de estar relacionado com toda a dopamina da pornografia, toda a novidade que eu fui exposto. A forma... Você consegue entender que essa desgraça pode acabar com a tua vida, com a tua família, com o teu casamento, porque isso aqui acontece na realidade. Isso aqui é real. Você se acostuma com uma relação digital que não existe. Na hora de a relação ser de verdade, você não consegue viver ela, porque você está preso. Você tem noção da desgraça que é isso aqui? Vamos continuar. Você condicionou a se sentir excitado ao longo de anos. Eu fiquei completamente traumatizado. A minha primeira experiência sexual foi extremamente traumática. Demorou uns bons anos para eu começar a entender o que estava acontecendo, porque na minha cabeça não fazia sentido, porque eu não tinha nenhum problema me masturbando para pornografia. Eu nunca tive problema em masturbação, mas quando eu ia me relacionar, eu tive. E eu gostava de coisas muito específicas, então eu só conseguia me relacionar depois de formas muito específicas, com coisas muito parecidas com a pornografia que eu assistia. Como é que é o seu nome? É Guilherme. Vai dar um anúncio aqui, gente. Enquanto isso, a gente vai conversar um pouquinho. Isso é um dos grandes problemas da pornografia, porque você começa a fantasiar coisas que não existem, coisas que não são verdades. E aí, quando você tem uma relação verdadeiramente, né, você não consegue ter o mesmo nível de satisfação que o pornô te trouxe, porque no pornô você viveu uma fantasia e as pessoas são reais, elas não são fantasias. Então, você tende a talvez não ter o mesmo nível de prazer que você tinha, só que aí você está ferindo uma pessoa, né? Uma reação ali totalmente contrária e ruim. Então, isso é muito sério, gente. E aí chegou o ano de 2015, eu fui para a Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, e eu tive contato com a neurociência, e eu li um livro chamado Your Brain on Porn, que é inclusive de um psiquiatra que foi no TED Talk
e apresentou The Great Porn Experiment, o grande experimento da pornografia, onde ele elucidou os 3 principais problemas da pornografia. Novidade ilimitada, tá? Então você tem infinitos vídeos com novidade ilimitada, e isso é extremamente tóxico para o cérebro. Nosso cérebro não se adaptou a ver essa grande quantidade de parceiros e parceiras sexuais toda hora ali, né? Você vê em 1 hora de pornografia, você vê mais parceiros sexuais do que o seu ancestral via numa vida inteira, muito mais. Você vê milhares de vezes mais, né? Sei lá, dezenas de vezes mais. Então, a gente vivia em aldeias de 50 pessoas, agora você vê pessoas do outro lado do mundo, a janela aberta. E não se engane, não acho que isso não tem um preço. Então, o primeiro ponto é a novidade limitada. O segundo é o fácil acesso, né? Eu era um adolescente de 14, 15 anos, apareceu ali para mim de graça, não tinha nenhuma regulamentação, não tinha nada, nenhum controle, nada, era inofensivo. Inclusive era incentivado, né? Tinha sexólogas completamente sem noção que falavam que fazia bem se masturbar e pornografia é bom para criança se conhecer. E eu falei, beleza, mano. Então eu vou ver todo dia porque é muito bom, né? E não é bom. É extremamente dopaminérgico, pode ser muito prazeroso, como se fosse uma droga, mas não deixa feliz. O prazer não é igual a felicidade. O prazer, nesse ponto, o prazer imediato, a dopamina imediata, ela escraviza. Ela escraviza. Sabe quando você percebe que você é um escravo? Quando você tenta parar e não consegue. Tenta parar. Tenta parar para você ver. Aí que você descobre que você é escravo. Escravo das suas práticas. Como a Bíblia diz, né? Escravo do pecado. Eu quero ser um escravo de Cristo, não do pecado. Mas é isso que acontece com a pornografia, gente. Você se torna uma vítima, você fica um viciado na pornografia. E não consegue sair disso. Isso aqui é muito sério. Uma droga mesmo. Tá? O cérebro fica de um viciado em droga. Então, novidade limitada, fácil acesso e prazer imediato, sem esforço. Então, é um pico de dopamina tão massivo do orgasmo, porque o instinto da reprodução é tão grande que leva a gente ao pecado da luxúria. Ah, é pecado, Rafa. Pô, que papo é esse? Pecado, não tô na igreja, não. Pecado nada mais é etimologia de pecado do que errar o alvo. Então, você tá errando o alvo. Aqui o alvo é o quê? O bem maior. Você ser uma pessoa mais alinhada, mais em paz, mais em harmonia, né? Diferente de quando você vê uma pessoa na rua e você tem aquele desejo, aquela fissura, mas eu quero, eu preciso daquilo. Quando eu estiver aqui, finalmente vou ser feliz. Aí vai a pessoa, assiste pornografia, crash dopamina, se sente mal, associada à depressão. Por quê? Pico de dopamina, que é padrão muito básico de dopamina. E aí, em 2015, eu fui para Berkeley, conheci a neurociência e aí vinha, né? Eu vi que fazia mal e eu começava a ficar sem assistir pornografia. Aí eu falei, não, eu vou só me masturbar mesmo, sem pornografia. E aí, só que o meu pensamento, a minha mente era extremamente luxuriosa, não adiantava só me masturbar sem pornografia, eu acabava voltando para a pornografia. Eu me acostumei com aqueles velhos padrões. Então ia e vinha, né? Às vezes eu ficava 15 dias sem, eu cheguei a ficar perto de um mês sem, aí voltava a me masturbar. Né? Voltava porque é a lógica da bola do elástico, adoro essa analogia. Imagina que você é uma bola presa no elástico. Você vai puxar, cada vez mais força elástica você vai ter que empreender. E aí, quando você relaxa, olha, eu tô sentindo os benefícios, eu tô bem, minha libido tá forte, não sei o que, relaxou, volta com tudo. E volta igual um compulsivo, né? Volta se masturbando ainda mais, para compensar pelas vezes que não se masturba. Né? E eu vou falar nesse vídeo o que fazer, tá? Como foi a minha história, como eu consegui lidar com isso, como eu tô desde 2022, sem assistir pornografia, sem consumir pornografia mais, né? Já são 3 anos aí. Então, basicamente, em 2022, eu tive uma desilusão amorosa com uma mulher que é extremamente atraente para mim, em todos os sentidos, não só fisicamente estético, mas é muito interessante. E eu fiquei extremamente fissurado, extremamente vidrado no corpo dela. Ela percebeu que eu estava com luxúria excessiva com relação a ela, e as mulheres ficam extremamente desgostadas com isso. Por quê? É um sinal que você só vai querer isso com ela. E aí depois você conseguir isso, ou quando ela estiver mais velha, ela não tiver mais esses fatores estéticos, você vai querer uma mais nova. E a maioria dos homens é assim hoje, é difícil encontrar homens virtuosos, tanto quanto encontrar mulheres virtuosas. Eu pensei... O que a gente fala muito aqui nesse canal? Para você ser um homem de virtude, de valores. Para a gente ser esse tipo de homens, pessoal, para eu ser esse tipo de homem, para você ser, a gente tem que abandonar essas coisas, essas práticas. Para que a gente não trate as nossas mulheres como coisas, objetos. Foi embora e eu fiquei extremamente devastado. Fiquei com o coração quebrantado mesmo, percebi que estava errado. E eu pedi mesmo, o que eu faço? Eu estava perdido. Eu falei, eu vou tentar essa retenção seminal, vou fazer isso. E aí eu comecei a fazer. Deu 30 dias, eu comecei a sentir mais confiança, é óbvio, porque sua dopamina vai regular. Você não está tendo todo aquele pico de dopamina toda hora. Então você vai ficar cada vez mais confiante, sim. Deu 60 dias, você vai começar a sentir sintomas de abstinência mesmo, como se fosse um drogado, vai querer contato sexual, vai criar desculpas na sua cabeça, só uma vez. Mas saiba que qualquer vezinha que você assistir ali, só está te atrasando. Você está voltando à sua jornada espiritual. É o que falam, inclusive, é como se você estivesse crucificando Cristo novamente. Porque você está novamente voltando para o padrão de luxúria. E é normal, a gente erra, né? Gente, é muito importante que ele está falando aqui, ele está falando de pecado, né? E vocês sabem que eu sou cristão. Né? E muito além também da questão humana que a pornografia te prejudica. A pornografia é um pecado. Né? E o pecado leva à morte. E não é a morte dessa vida, é a morte espiritual. Você quer morrer? Você quer não ter acesso a uma eternidade? Eu não quero. Então é muito sério o que está sendo falado aqui. Ele vai te prender, não é para você ficar com culpa, é você se arrepender e genuinamente mudar. Se arrepender vem do grego mudança de mente. Tá? Mudança de mente. Então é você genuinamente se arrepender, entender, admitir o seu erro e mudar. E a gente vai errar, faz parte. A gente erra com luxúria. Eu erro, às vezes eu olho para uma mulher tipo... Sabe o que ele está falando aqui? Eu chamo isso, e é um termo, inclusive, a metanoia. Né? O momento onde você chega assim, aquele ápice que te transforma e que muda a tua forma de ver a vida e que você entende. Putz, entendi. É aqui o meu ponto de
divisor de águas na minha vida. É aqui que o jogo vira. É a metanoia. É esse momento que você precisa ter sobre toda a sua vida. E eu espero que eu possa estar te ajudando a ter isso. De verdade. Acontece isso. Tá? Quase ninguém está imune a isso, ninguém é Jesus Cristo. Mas a ideia é ficar cada vez mais próximo do bem maior para a sua paz interior. Porque você vai cada vez mais associar os seus valores a algo intrínseco e não a coisa existência. Você não vai ficar buscando coisas. Entendeu? E aí, depois dos 90 dias, comecei a sentir realmente uma aura mesmo. Porque ninguém faz isso, nenhum homem faz isso, tem que entender, nem tem nenhum homem fazendo isso. Né? Os homens que têm acesso sexual, eles estão pulando de parceiro em parceiro, fazendo sexo casual, né? E usando as mulheres de marmita. É horrível mesmo. Mas a verdade é essa. Os homens que têm acesso estão fazendo isso, estão ferrando com todo o mercado, porque são mulheres que não são para eles. Mulheres que eram para outros caras. A mulher que era pro João lá, não, ele está se divertindo com ela um pouco para depois... Deixa eu te contar uma coisa. Você não tem energia, tônus vital para duas mulheres. Só tem para uma. Você foi feito para ter uma mulher, não 10, 12, 15. Eu sei que isso pode ser absurdo para você que está ouvindo. Não sei qual é a tua história, não sei quais são as coisas que escreveram o teu livro da vida até aqui. Mas o fato é que você só tem energia para cuidar de uma. E tudo aquilo que você tenta preencher em várias vai te levar pro buraco, cara. Não leva a lugar nenhum. Então, assim, você precisa parar. Você precisa parar e ter essa mudança de mente. E as mulheres também é extremamente danoso isso para ela. E os homens que não têm acesso, que é a grande massa, tá preso na pornografia porque não tem mais fé, acredita que não vai mais conseguir. Eu pensava isso quando eu era extremamente nerd, tá? Eu pensava, não quer saber, eu não tenho nem chance com essa mulher, eu vou aproveitar a pornografia mesmo. Veja como é uma falta de fé, uma falta de fé. Uma falta de fé que você, na verdade, você tem poder de manifestação absurdo. Quando você está em Deus, quando você realmente clama a Deus, você pede de coração aberto, você tem esse poder de manifestação. Quando você vem de um lugar de humildade, tá dentro de você. Só que você está dentro da Matrix, as pessoas jogam ela na Matrix, porque o consumo de pornografia é extremamente lucrativo, é uma indústria bilionária, tá? Não só a pornografia, mas tudo que vem junto com ela. Né? As redes sociais, não se enganem também. Né? Então é uma porta de entrada, é tudo parte de um grande mercado, é uma Matrix que escraviza as pessoas. A gente vive hoje uma guerra de consciência. A guerra que a gente vive não é uma guerra de carne e osso, não se engane, é uma guerra de espírito. Né? A pornografia é uma das formas mais fáceis, e muita gente vai pular o vídeo quando eu falar isso, mas eu não estou aqui para agradar todo mundo, realmente é uma crença, eu acredito, eu falo isso para meus amigos, não só no vídeo. É uma das formas mais fáceis de demônios entrarem na vida das pessoas, na vida das famílias. Né? Quantas famílias não estão sendo arruinadas? Rafa, que porra de demônio, não acredito em demônio não, nem isso aí não acredito em Deus. São nomes, tá? Você pode chamar de demônio, é uma energia maligna, que vai causar caos, destruição e morte na vida da pessoa. Que exagero. Gente, isso aqui que está sendo falado aqui é muito real, é muito verdadeiro, tá? Você quer dar brechas para o inimigo na tua vida? Viva uma vida de pecados, porque aí o diabo está fazendo uma casa em você. Sabe quando as pessoas falam assim, a pessoa está endemoniada, ninhar. É um ninho de pecados na tua vida que o diabo pode se assentar e tomar conta de você. E aí a desgraça vem primeiro sobre você, depois sobre todos aqueles da tua volta. Então, isso aqui não é brincadeira, gente. A gente está falando aqui de uma atitude humana que influencia no reino espiritual e que pode acabar com a tua vida. Então, assim, gente, isso aqui é muito sério mesmo. Vamos continuar vendo aqui. Causa morte e destruição, não. Não? Quando vê o cara tá querendo mais novidade, quando vê ele começa a não conseguir mais render no trabalho direito, ele tem baixa autoestima, ele vai ser demitido, pode passar fome, como são casos que acontecem, ou ele vai começar a procurar prostituição, vai ficar cada vez mais dopaminérgico, uma coisa vai levando a outra. Quando vê o cara vai se envolver em coisas erradas, né? Você não sabe o que pode acontecer. As coisas podem ficar muito feias, muito feias. Tá? O pecado da luxúria é um dos piores pecados, porque você está usando o seu corpo como que é um templo para se autossatisfazer. É diferente da gula, por exemplo, que também é horrível, mas a luxúria realmente não é à toa que vários grandes nomes na história, no exemplo do rei Davi, né, o maior rei dos judeus, ele foi muito tentado com luxúria. Você vai ser muito tentado, grandes homens vão ser muito tentados. É uma forma do inimigo desviar a atenção dos homens. Eu vejo em Caraíva, eu estava lá em Caraíva agora, cara, grandes homens, caras com potencial absurdo, toda uma juventude no Rio de Janeiro, uma juventude inteligente, capaz, podia estar servindo o Brasil, ajudando e prosperando junto com isso, mas não. Está lá buscando cada vez mais novas, né? Cada vez mais novas mulheres, toda hora, novidade, usando as pessoas, usando corpos e sendo usados também. E desde então, desde 2022, eu nunca mais voltei para pornografia. Tive momentos que eu fui tentado, e é normal, você vai ser tentado. Caí em alguns momentos, claro, mas não para pornografia mais. Não para isso. E é normal, a gente erra, tá? Você não é para ficar se sentindo culpado. Mas entenda que tudo... Lembre-se de uma coisa, o acusador é o diabo. Ele vai te acusar. Você tem que decidir lutar. Quando você começa a lutar, você começa a vencer. Então, assim, pode ter certeza, o diabo vai te acusar dos teus pecados e vai te acusar das tuas atitudes erradas. Mas a beleza de tudo isso é que o Senhor lança os seus pecados no mar de esquecimento a partir do momento que você se arrepende, confessa os seus pecados. Confessar, né? Tem lá na palavra um texto que diz assim, ó, se confessares os vossos pecados uns aos outros, ele é fiel e justo para te purificar de toda injustiça. Mas tem um se confessares. Então você precisa confessar. Confessa com alguém da tua confiança e confessa para Deus.
Confessa pros dois. Você vai ver como isso vai te ajudar e vai te fortalecer espiritualmente. Mas nem tudo me convém. Quando você acha, porque quando você vai partindo desse pressuposto que você pode fazer o que quiser, que é um pensamento mais liberal, né? E eu tinha um pouco esse pensamento, até com sexo casual, eu pensava, se a menina não estiver de acordo, ela sabe que eu não quero namorar ela, não tem problema, né? Não tem, porque a mulher ela vai se apegar muito, ela libera ocitocina no sexo, muito mais ocitocina, hormônio do vínculo do que o homem. O homem libera mais dopamina. Então, a mulher ela tem instinto de, ela engravida, então ela tem instinto de querer que o homem cuide do filho. Já o homem não, ele não engravida, então é outra coisa, completamente diferente. Então você começa a ter mais compaixão pelas pessoas e você entende a gravidade disso. Você vai evoluindo, você vai entendendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como diria Paulo, em 1 Coríntios 6,12. Tá? E aí você não acredita em Deus, não acredita, não, isso não é sobre cristianismo. Isso é um livro, tá? Um livro incrível. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O prazer te escraviza. Então eu entendo que é uma falta de fé no bem maior, uma falta de... O que tá te dominando, cara? Pode ser questão de perdão no teu passado, com teu pai, com a tua família, com pessoas à tua volta. Pode ser um ex-namorado, uma ex-namorada. Pode ser inúmeras situações. Mas o que está te escravizando? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não deixarei que nada me domine. Isso é um fruto, sabe do quê? Do Espírito. Porque lá em Gálatas 5 diz que os frutos do Espírito são paz, amor, mansidão, benignidade. E aí lá o último diz temperança ou domínio próprio. Domínio próprio vem de Deus. Pede para Deus esse domínio próprio. Sacrificar um pouco agora, você vai se diferenciar, porque não tem nenhum homem fazendo isso. Quase ninguém faz isso. Então você vai se diferenciar, sua motivação vai voltar, você vai ficar independente de circunstâncias externas. O que aconteceu na minha vida? Eu comecei a gravar os vídeos. Em 100 dias de retenção, comecei a gravar os vídeos. Minha vida mudou completamente da água para o vinho, um verdadeiro milagre. Eu morava com os meus pais com 28 anos. Eu era um fracasso financeiramente falando. E claro, beleza, eu estava fazendo medicina, eu sou médico e engenheiro, beleza. Mas eu tinha 28 anos, eu não tinha, estava morando com meus pais. E eu comecei a gravar os vídeos. Eu estava caminhando para uma vida completamente escravizado pelo prazer sexual. Eu estava sempre perseguindo mais novidade, indo atrás de uma menina ou sendo rejeitado por uma, ou tendo uma indo atrás de mim, que eu nem gostava muito, mas às vezes eu tinha meio que usado ela, e ela consentindo com isso, né? Mas não é saudável, não é saudável. Isso chama defraudação emocional. E quanto mais você vai acumulando isso na sua vida, pior. Você vai defraudando emocionalmente outras pessoas. Então, pessoas mais sensíveis emocionalmente ou espiritualmente te deixam mais consciente de tudo. Mas você se distrai muito mais fácil, porque o seu cérebro é neurodivergente, você é um alvo fácil espiritual falando. Por quê? Porque você é um alvo fácil? Com o rei Davi, você tem uma grande missão. Você não está assistindo isso por acaso, você não está assistindo até agora esse vídeo por acaso. Essa mensagem não está chegando em você por acaso. Eu não passei por tudo que eu passei, todas as tribulações que eu passei por acaso. É para eu passar esse vídeo, para eu fazer esse vídeo para as pessoas que estão ouvindo nesse exato momento aqui agora, estarem recebendo essa mensagem e estar impactando o mundo de alguma forma. Eu tenho fé nisso, eu acredito nisso. Então, é muito comum você querer ficar isolado, ficar sozinho, porque ninguém te entende. Só que isso te deixa mais vulnerável, sem conexão espiritual. Então, quanto maior a sua missão aqui na Terra, espiritualmente falando, maior o ataque. Você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito vivendo nesse corpo. Você tem uma missão, seu corpo é um templo. Use ele com sabedoria e você vai ter o reino dos céus. Não é uma promessa, não. É aqui agora. É aqui agora, é um paraíso agora. Você viver em paz, em harmonia. Você conseguir focar, entrar no estado de flow, fazer o que você gosta de fazer, sem ficar buscando gratificação externa, sem depender disso. E as coisas vão fluir muito mais. Eu te garanto que as coisas vão fluir. Então essa é a minha mensagem final para você. Se dá essa chance. Você já tentou de tudo, já experimentou de tudo. Por que não experimentar isso? Ver o que acontece com o seu corpo. Se você ficar um pouco sem, seria normal antigamente. A gente teria guerras. Os homens iam para guerra, os ancestrais. Ficavam meses sem. Você vê no Vikings, por exemplo. O Ragnar, né, quando ele ia nas navegações, ele ficava meses sem se relacionar. É importante você trazer essa energia de volta para você e ver o que vai acontecer com o seu corpo. Experimenta, depois me conta. Eu espero que esse vídeo chegue em quem tem. Isso aí, gente. Muito bacana esse vídeo, um problema crônico da nossa geração. Tenho certeza que você, se você é homem e está assistindo, você já viveu isso. Tenho certeza. Se não viveu, vai viver, infelizmente. Mas o que eu quero te dizer aqui é que você pode vencer isso. Você pode tomar a decisão e mudar a tua história, mudar a tua vida. O tamanho das coisas que vai te prejudicar, a quantidade de coisas que vai te prejudicar, a pornografia e a masturbação e esses pecados sexuais é, assim, inimaginável. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e te traga consciência de que precisa mudar. Passos práticos, como fazer isso, como eu fiz. Você precisa começar a se desafiar. Se desafia, porque para você vencer esse vício, você precisa estar forte. Para você estar forte, você precisa treinar, né? Então começa a levantar mais cedo. Treina o teu corpo para você vencer o sono. Começa a tomar de vez em quando um banho gelado. Treina o teu corpo para vencer o frio. Começa a correr. Treina o teu corpo para vencer essas batalhas, né, da corrida. Treina o teu corpo. Você vai começar a treinar junto com ele o teu espírito. Treina o teu espírito, principalmente, todo dia tirando um tempo para ler a Bíblia e orar. Isso vai te ajudar demais. E assim, exclui tuas redes sociais, se for preciso, e confessa. Não luta sozinho. Chama uma pessoa. Fala para ela, olha, eu tô lutando contra isso aqui, eu entendo que está me fazendo mal. Eu preciso parar, eu preciso que você me ajude. Se você não tiver ninguém para falar, fala aqui nesse comentário. Fala um comentário desse vídeo. Eu tô te esperando e eu quero ver os frutos na tua vida. Um beijo no teu coração e espero que esse vídeo tenha te ajudado de verdade.
Até o próximo.